Hoje é o nosso segundo dia da oficina, essa oficina online de pesquisa para cinema e audiovisual. Audiodescrição da imagem. A imagem está dividida verticalmente em duas partes, como em uma transmissão de vídeo ao vivo com duas participantes lado a lado. À esquerda, uma mulher de pele clara aparece dos ombros para cima. Ela tem o cabelo preso para trás e veste uma blusa verde clara. Atrás dela há uma porta roxa e uma estante cheia de livros coloridos e alguns objetos decorativos. Na parte inferior da tela há uma faixa azul com o nome Ediane Paganini. À direita, outra mulher, também mostrada dos ombros para cima, aparece usando um chapéu claro e óculos de armação escura. Ela tem cabelo curto e cacheado e veste uma blusa bege. O ambiente ao fundo parece ser um escritório ou sala de estudos, com estantes, livros e uma lousa pendurada na parede. Na parte inferior da tela há uma faixa azul com o nome Thais Helena Leite. A imagem transmite a sensação de uma conversa ou entrevista online entre as duas participantes, cada uma em seu próprio ambiente. Hoje é o nosso segundo dia da oficina, essa oficina online de pesquisa para cinema e audiovisual. É um projeto que foi selecionado no edital de chamamento público número 4/2024, do Fundo Municipal de Cultura, Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vitória, Ministério da Cultura e Governo Federal, com recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc. A gente tem também o apoio NPD, Núcleo de Produção Digital. NPD. Maravilhoso. O NPD, eles são muito parceiros. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Ediane Paganini, já conhecem a Thais Helena, já nos apresentamos, já conversamos aqui na terça-feira, e hoje a gente também tem uma convidada ilustre que vai chegar daqui a pouquinho. Mas aí a gente já vai começar a nossa aula para poder dar tempo, porque tem muita coisa para ser falada hoje. Boa noite a todos, todas e todes, que a gente agora vai mergulhar de novo no nosso universo da pesquisa. Então, vamos lá. Ontem nós vimos os arquivos audiovisuais federais, eu vou dar uma breve amarrada no que a gente viu ontem, para a gente poder seguir adiante nas questões hoje de licenciamento, tá? Então, vamos lá. Ontem a gente viu os 3 grandes arquivos de audiovisual que nos fornecem esse material audiovisual, que são arquivos federais, a Cinemateca, o Arquivo Nacional e o Centro Técnico Audiovisual. Como falamos ontem, esses arquivos federais que a gente tem, o maior arquivo que nós temos de audiovisual é a Cinemateca, o Arquivo Nacional é o segundo, e o Centro Técnico Audiovisual também é administrado a nível federal. Mas, às vezes, os vídeos que você encontra no YouTube do Arquivo Nacional não te atenderam, não foram suficientes para a pesquisa que você está fazendo. Então, você vai ter que entrar no CIAM. O CIAM é um serviço digital de você acessar, teoricamente, tudo que tem dentro do Arquivo Nacional e que você vai ter um caminho. Ele é meio chato, não é chato a palavra, ele é meio complicado de você encontrar tanto os fundos quanto as coleções que ele armazena. Você vai entrar com gov.br, o seu gov.br, e vai fazer um cadastro como pesquisador. Isso vai te facilitar muito a tua vida lá dentro depois. Muito bem. Tudo isso te levou a alguns arquivos, mas você quer mais. Aí você vai direto no gov.br para acessar esse CIAM, S-I-A-N, CIAM, lá dentro. Para entrar no CIAM, então, você vai fazer o cadastro como pesquisador, você vai lá dentro buscar, essa é a dica, fundos e coleções, pesquisa multiniel, palavrinha que vai te ajudar a cair direto nos fundos e coleções de dentro do Arquivo Nacional. Tem que pensar que o Arquivo Nacional é muito grande, você tem que ter atalhos, tá? Aí você vai em pesquisa avançada e
na parte gênero, você vai escolher filmografia. Pronto, você vai chegar na onde você quer para a busca de arquivos. Beleza, achou seus arquivos? Entrando no gov.br, você pode ver que para mim já aparecem os recomendados, por quê? Porque eu entro muito, né, nessa parte. Então, tem lá, obter duplicação de materiais fílmicos e não fílmicos da Cinemateca Brasileira. Por que não fílmicos? Porque ali também tem cartazes dos filmes, que às vezes vai interessar para você na sua pesquisa, entende? Então, se tem outras coisas, você vai ter materiais fotográficos do filme, fotografias still, vai te ajudar. Muito bem. Você vai pedir a duplicação desse material. Aí você vai pedir para fazer uma análise técnica do que eles têm. Às vezes você quer análise técnica, às vezes o que ele já está te oferecendo na duplicação já te satisfez. Aí você parte direto para o licenciamento, que já tem esse link dentro do gov.br. Então, é bastante intuitivo, Você, com certeza, nessa parte não há dificuldade. A dificuldade é os acessos aos arquivos que você deseja, lá atrás, quando você foi começar a pesquisa. Quando você entra na fase do licenciamento, já é bem mais intuitivo. Aí você vai assinar o termo de utilização do documento custodiado. Lembra que eu te falei na aula de terça-feira, né? Você tem a custódia exercida por esses arquivos federais ou particulares ou estaduais. Você já fez a pesquisa, você já viu o que te interessa, já anotou os códigos, já pediu a duplicação de qualidade, né? Aí você assina o termo de utilização, aí eles vão te pedir autorização do uso da imagem, somente se houver, tiver ali representado pessoas. Se for só natureza, se for cenas de ônibus, cenas de rua, tudo bem, você não vai precisar pedir autorização de uso de imagem de ninguém. Aí você parte direto para o licenciamento. Então, você vê que é um processo que tem uma certa burocracia, tem uma primeira parte, né? Que é aquela parte nossa, Sherlock Holmes, depois tem uma parte burocrática. Não tem como escapar dela. Toda solicitação você vai fazer ali no gov.br. Entendido as questões burocráticas? Ficou alguma dúvida? Então, vamos embora. Banco de imagens. Os bancos de imagens, eles são particulares, você tem uma quantidade bem grande de imagens hoje disponibilizadas dessa produção independente brasileira no Imagine, claro que são pagos, e aí é uma faca de dois gumes. Você que está aí na nossa aula hoje, é cineasta, é realizador audiovisual, tem material? Beleza, entra no banco de imagem para disponibilizar o seu material, claro que pago. Você vai deixar o teu material numa forma de consignação, qualquer pessoa que pedir aquele material para eles vão te pagar por isso, tá? Por esses acessos. Vão pedir, claro, a sua autorização primeiro, se você aceita ceder para tal empresa, tal pessoa, e você vai receber o pagamento por isso. Então, acaba sendo também um depósito de acervos audiovisuais que tenhamos. Audiodescrição da imagem. A imagem é em preto e branco e mostra uma cena captada de cima, como se a câmera estivesse posicionada em um ponto alto. Dois carros antigos, de estilo característico das décadas de 1940 a 1950, aparecem na rua. Qualidade ótima, tem um preço isso, mas tem a vantagem que do banco de imagens, eles mesmos que vão licenciar para você, tá? Porque eles têm ou têm o direito autoral sobre aquilo, entendendo como direito patrimonial, né? A parte do direito patrimonial, e vão te dar o nome da pessoa que fez a filmagem, que é o realizador, e que você vai ter que dar um crédito ao final do seu filme, ou vai entregar esse crédito para que as pessoas que te contrataram possam usar. Tá vendo? Ó, é uma filmagem da década de 50, né?
qualidade excelente, tá? Mas tem um preço tudo isso. Quanto custa, Thais, uma imagem dessa? Bom, vamos lá, pode passar a próxima, olha bem isso. A imagem é em preto e branco e retrata uma cena urbana movimentada, possivelmente de meados do século XX. Ela mostra uma calçada larga, onde várias pessoas caminham e outras estão sentadas em bancos ao lado direito. No centro da imagem, há um grupo de pessoas andando em direção à câmera. A maioria veste ternos ou roupas formais, sugerindo um cenário de época, em que esse tipo de vestimenta era comum no cotidiano urbano. À direita, vários homens estão sentados em bancos de ferro, alguns conversando entre si, outros apenas observando o movimento da rua. Ao fundo, é possível ver mais pessoas caminhando, árvores altas próximas à calçada e parte de jardins ou vegetação. Uma marca d'água com o texto Imagem aparece sobreposta ao centro da imagem. Essa imagem aí, que nós vimos, ó, movimento urbano do coração de São Paulo nos anos 50. Ele está saindo R$10.000, tá? 1 ou 2 minutos quase. Tá? É por aí. O preço é esse. Muito bem. Você tem o e-stock também. Preço bem mais barato, R$ 35,90 por vídeo da coleção Premium e R$ 14,90 por vídeo da coleção básica. Às vezes você precisa de uma cena de onda, às vezes você precisa de uma cena de jardim, de flores, sabe? São coisas que vão estar ilustrando. Pediram para você isso, você como pesquisador, eu preciso de tais e tais cenas que nós vamos usar no decorrer do filme. Tá? Então, tem. Beleza? O trabalho que você está fazendo, você precisa de um arquivo internacional. Bom, velha história do prepara o bolso. Tudo é pago. Né? Então, você vai, se for para você, aquela velha história que eu falei na terça-feira, coloque na hora que você for escrever para um edital, coloque lá o valor para licenciamento. O valor, faça uma pré-pesquisa antes para ter uma noção básica de suas imagens, que preço vão sair, né? E já coloca quando você apresenta o seu projeto para o edital. Está trabalhando para alguém? Já avisa, olha, vão querer arquivos internacionais, né? Então, vamos lá, pode passar aí, Diane. Arquivos internacionais, temos da Europa, a europeana, 50 milhões de arquivos. É sensacional, é o mundo maravilhoso das imagens, tá? A Gálica, que é espanhola, tem 20 milhões de arquivos, mais de 1.800 vídeos digitalizados. E você tem a INA, que é francesa, e que ela tem também muitas imagens da TV francesa, e também algumas coisas de outros países da Europa, ela também mantém, tá? É bem interessante. Você precisa de coisas do Oriente Médio, Al Jazeera. Al Jazeera, alguns lugares do mundo, os quais eu já pesquisei, tá? O de filme da Argentina também tem coisas desde os anos 40, é muito bom, acho que é desde 1949 que eles têm. A FIAF, a Federação Internacional de Arquivos de Filmes, do mundo inteiro, coisa do mundo inteiro, todas elas vão te cobrar alguma coisa, normal, sabe? Alguém filmou, alguém tem que ganhar por isso. Filmes da Rússia, a RAI, que é o canal da Itália, canal de televisão, o SIC, que é o canal de Portugal, e a Televisa do México. Então, veja, volto a te falar uma coisa que eu já te disse terça, entrar para uma associação de pesquisadores como é a PAVIC vale super a pena, porque às vezes você entra num projeto que precisa de imagens do Chile. Alguém já deve ter pesquisado no Chile, sabe? E vai poder te ajudar, vai poder te dar um caminho, te dar uma orientação. Então, vale a pena, tá? Continuando. Vamos lá. Voltando a falar aqui do Espírito Santo, eu já falei da aula passada, só vou repetir rapidamente. A Mediateca tem a custódia das imagens da TVE, então, tem imagens ali de anos 80, de anos 90,
2000, que poderão te ajudar. Feito? Acho que podemos passar agora para o próximo assunto. Dúvida, gente, nessas questões de pesquisa audiovisual? Bom, vamos supor que você é um pesquisador que foi contratado para audiovisual e pesquisa de iconografia e conteúdo, tá? Falei com vocês já sobre valores, quanto ganha um pesquisador. Eu imagino que vários aqui já saibam, porque temos pessoas que já estão na área, né? Você vai aprender a calcular o preço que você dá para uma empresa que te contrata, uma plataforma, um streaming. Pela tabela, a gente segue a tabela de São Paulo, do Cine. A gente segue a de São Paulo, uma média de R$3.000 por semana, entendendo uma semana de 30 horas, tá? Eles vão te contratar por semana? Não, eles vão te contratar por trabalho. Você vai olhar o trabalho, vai analisar o trabalho e vai tentar entender quanto tempo você vai levar para fazer aquilo. E aí você vai dar seu preço. Por isso, de novo, repito, é bom ter por trás uma associação que te ajuda nisso. Ajuda a calcular o teu preço, ajuda nesse momento que você vai estar falando com o teu contratador, tá? E ali mesmo também surgem vários trabalhos, beleza? Então, vamos começar a nossa pesquisa iconográfica. Então, vamos lá? Pronto. Paraíso Encantado, Biblioteca Nacional. Eu sempre começo a Biblioteca Nacional para depois saber o meu grau de dificuldade, porque ali já resolvo muito minha vida, tá? A Biblioteca Nacional tem mais de 3 milhões de arquivos e dentro da biblioteca digital, né? Claro, que daí você tem muito mais coisa. Bom, uma divisão básica para você entender a Biblioteca Nacional é: você tem uma hemeroteca muito bem organizada, onde você vai pesquisar jornais e revistas. Tá. Você tem a Brasiliana fotográfica e a Brasiliana iconográfica. Ou seja, como o próprio nome diz, a fotográfica, fotografias, e a iconográfica, gravuras, imagens, mapas, enfim, essa parte que é também visual, né? Mas que não é textual e não é fotográfica, tá ali. Se você for entrar primeiro na hemeroteca, você vai perceber aqui na hemeroteca que o primeiro, do teu lado direito, depois desse nome, bem ao lado do nome desse grande artigos, você tem aí local. Começa por aí, começa por aí. Que local? Eu quero revista só do Mato Grosso. Eu quero pesquisar os jornais do Mato Grosso, que eu sei que a gente está com gente do Mato Grosso aqui, né? Você vai lá e coloca Mato Grosso, muito bem. Aí vai aparecer todos os jornais e revistas que eles têm do Mato Grosso. Olha que chique. Com o ano na frente, vai aparecer nessa parte onde está escrito pesquisa. Aí você vai selecionar. Algumas revistas, alguns jornais já estão em domínio público, ok. Outros, você terá que pedir autorização dentro das questões de direitos autorais, patrimoniais e morais que a gente conversou na terça-feira. Não vou estar repetindo essa parte. Muito bem, aí você vai para a Brasiliana iconográfica. Gente, maravilhoso, dividido por séculos, dividido por anos, dividido por períodos. Muito bom de pesquisar, tá? Então, ela tem essa linha do tempo. Então, a melhor forma de você pesquisar na Brasiliana iconográfica é ir pela linha do tempo. É o mais fácil. Aí você vai para a Brasiliana fotográfica. Ela é maravilhosa porque elas estão em alta. Dificilmente você tem um arquivo em que você vai estar pesquisando, em que as fotografias estão em alta. Ela tem uma ferramenta zoom, que você pode ver detalhes da foto, porque, de repente, você não vai querer a foto inteira,
o trabalho que você está fazendo vai precisar só de um pedaço da foto, aí você vai fazer aquela velha história de pedir o direito à integridade, patrimônio moral da integridade, tá? Mas, pô, com zoom já vai resolver pra caramba. Ela tem um outro facilitador, ela tem um menu em que você vai fazendo no cadastro, você cria um grupo de trabalho, você só vai marcando com um X e ela já vai fazendo um arquivo pessoal seu dentro da Brasiliana. Olha que sensacional! E se você colocar criar grupo de trabalho, dali já vai direto para a pessoa que você está pesquisando. Você está entendendo como facilita muito o seu trabalho? Facilita demais. E é maravilhosa. Brasiliana Fotográfica, coisas belíssimas. Vai ter que pagar pelas fotos? Claro que vai, né? Lembra da velha história dos direitos, direito patrimonial, tudo. Se está na Biblioteca Nacional, não quer dizer que é público, quer dizer que está sob, lembra a palavra? Custódia, está sob custódia, tá? Ótimo. Olha lá, Letícia Nogueira está comentando, qualidade ótima. É verdade, uma beleza, né? Atenção com acervo fotográfico, atenção. A obra pode ter caído em domínio público, mas a família pode solicitar que os direitos morais sejam respeitados. Claro, você é um pesquisador profissional, pesquisadora profissional, você vai sempre respeitar os direitos morais, né? Você tem que dar o exemplo. Então, nome do autor, que o nome do fotógrafo seja sempre associado à obra quando ela for utilizada. Que a gente tem essa coisa, né? A gente respeita muito imagens em movimento, mas às vezes o nome do fotógrafo não aparece, né? Uma questão importante aí para todo mundo estar pensando. Joia? Então vamos lá. Tirando a Biblioteca Nacional, a boa parte dos arquivos públicos que temos nos estados, eles têm o mesmo sistema de arquivamento, que é o chamado ATOM, né? Que significa o acesso da memória, acesso para a memória, to memory. É uma aplicação, né? Baseada na web, para descrições arquivísticas, e foi feito para facilitar a nossa vida. Então, eu vou usar o exemplo do Arquivo Público do Espírito Santo. Você entrou no Atom, do seu lado esquerdo, você vai usar, quando você entrar no Atom, você vai usar uma palavrinha mágica chamada index. Porque aí no index. Muito bem. Lá no index, você vai ver do ladinho direito, do ladinho esquerdo, escrito objetos digitais. Você vai clicar nisso. Vamos lá, clicou. Eureka! Você sai direto em todo o acervo que aquele arquivo público tem de objetos digitais, ou seja, imagens, iconografia e fotografia. Olha que maravilhoso. Muito bem. Aí, nesse aqui no Arquivo Público do Espírito Santo, você tem o nome ou dos fundos ou das coleções, são as duas formas de divisão que existe nos arquivos, e a quantidade de imagens que tem. Aí vira você, pesquisador lá do Rio de Janeiro, pesquisadora lá de São Paulo, não conhece os governadores do Espírito Santo, esses nomes não querem dizer nada para você, é verdade? Aí você tem que entender a lógica de um arquivo público. Primeira lógica do arquivo público. Como o próprio nome diz, se ele é um arquivo público, ele arquiva as coisas públicas do Estado. Ah, bacana, bacana. O Estado, você aprendeu lá no seu tempo de escola, quando você estudou Montesquieu, quando você estudou a teoria dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, lembra disso? Muito bem. O arquivo público Estado tem esses três poderes. Portanto, o que está arquivado aqui? Coisas do poder executivo, coisas do poder judiciário, coisas do poder legislativo. Ótimo.
Alguns estados, a Assembleia Legislativa é tão organizada que ela tem o seu próprio acervo, o seu próprio arquivo. Judiciário também. Mas, por teoria, deveriam estar todos no arquivo público. Lá no arquivo público, então, o que você vai ver? Você vai ver coisas da polícia. Claro, polícia é subordinada ao governador, logo, poder executivo. Você vai ver coisas da comunicação. A gente tem dentro do arquivo público, né? A gente tem as coleções e a gente tem os fundos, tá? Aqui estou colocando as coleções que a gente tem aqui no Espírito Santo, normalmente ligadas aos governadores e ligados aos 3 poderes. Muito bem, o que eu fiz para capixabas? Isso aqui é especial para capixabas. Como eu sou professora de História do Espírito Santo, inclusive com o lançamento do meu novo livro agora, amanhã, na Feira Internacional, eu separei, eu fiz uma coisa para ajudar quem pesquisa aqui no estado. Então, eu coloquei do lado esquerdo para vocês qual é a época histórica de História do Brasil, e do lado direito, qual é o nome do fundo ou o nome da coleção que corresponde àquele período histórico, para facilitar a tua vida na hora da pesquisa, tá? Então, você quer pesquisar Era Vargas? Bom, você vai pegar os arquivos de João Punaro Bley, que foi governador do estado de 1930 a 1943. Você vai pegar os arquivos do DOPS, que é a Delegacia de Ordem Política e Social, que atuou nas 2 ditaduras, na ditadura do Estado Novo e a do regime militar. Os arquivos do DEIC, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, a nível de Brasil é DIP, a nível estadual é o DEIP. O jornal Correio do Sul, que cobre, como o próprio nome diz, a parte sul do estado, é um jornal de Cachoeiro de Itapemirim. Jaime dos Santos Neves, que é uma parte muito difícil de você ter em arquivos, que é sobre a área da saúde. Clube de Regatas Saldanha da Gama, que muitos fotógrafos, era um clube de fotógrafos, tem fotos maravilhosas do Espírito Santo nessa coleção. Enfim, não vou me estender mais nessa parte, porque não temos só capixabas aqui, temos que dar uma atenção especial a todo o país. Você está na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é tudo à toa. Então, o que você vai fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui para a pesquisa no Arquivo Público do Espírito Santo. Você vai usar o termo index para poder sair nos objetos digitais, para poder sair naquela coluna, né? Aquela coluna à esquerda, tá? E lá você vai procurar objetos digitais para conseguir acessar mais rapidamente os acervos iconográficos e fotográficos. Tranquilo? Dúvida? Muito bem, seguindo. Ceará tem alguma coisa? Nossa, Fábio Marques, o Ceará, ele é muito bom de pesquisa audiovisual, porque tem o Centro Iracema, né? Você é do Ceará? Fortaleza? Museu da Imagem do Som. Vou tentar falar do Museu da Imagem do Som antes ainda, aqui no nosso encontro, tá bom? Bom, paga para conseguir fotos, para conseguir imagens iconográficas. Alguns arquivos públicos estaduais não cobram. Alguns cobram, mas é um valor bastante baixo. Tá? O daqui está cobrando R$ 4,72 por foto, você paga o DUA, 10 dias depois que você fez a solicitação, eles te entregam. Claro que você primeiro vai fazer esse visionamento pela internet, vai anotar todos os códigos para facilitar a sua vida, porque quando você manda para o arquivo já com os códigos, é mais rápido, né, para você poder recebê-los. Se você estiver no Espírito Santo, você vai pesquisar na UFES também, né, que sempre as universidades têm um acervo bem interessante de imagens,
tá? Se você estiver em São Paulo, você vai pesquisar na USP, no acervo da USP. Se você estiver no Rio de Janeiro, da UERJ, da Federal Fluminense. Enfim, você vai procurar as universidades federais e estaduais. Todos os arquivos estão digitalizados? Não. Muitos deles você terá que ir presencialmente fazer essa coleta, tá? Falando aqui da UFES, digitalizado tem só as coleções especiais, só tem 2 coisas da coleção especial. Quando eu quero coisas de lá, eu vou pessoalmente mesmo, não tem jeito. A gente faz aquela amizade com o pessoal da biblioteca, os arquivistas, sabe? São sempre pessoas muito atenciosas, fique tranquilo. Da UFES, 28.585 títulos de materiais, tá? Quantos são de propriedade da UFES? Só 9.000. Mesmo estando na UFES, repito, ele está sob custódia, né? Aí você vai depois pedir autorização. Então, vamos embora. Os papéis são quase todos iguais, vai ter seus dados, vai ter a lista das fotos, vai ter as orientações. Os termos de custódia de utilização são quase iguais. Vamos embora. Seguindo. Vai para pesquisa presencial, luva branca de algodão, tá? Pode bater foto das imagens? Pode, sem flash. De repente, aquelas fotos que você bateu, você levou uma câmera legal, elas já vão servir. Você não vai precisar pedir nem cópia, tá? Você vai precisar pedir, sim, o termo de utilização, você vai fazer os direitos do licenciamento, tá? Mas não vai precisar pedir a duplicação. Você está no Espírito Santo, você quer imagens aéreas. Você vai procurar Instituto Jones dos Santos Neves. Imagens aéreas maravilhosas. Só que eles têm um pequeno problema. Eles não digitalizam eles não têm um equipamento de digitalização de mais qualidade do que o que está disponível ali na internet, entendeu? Então, algumas coisas são ótimas, você quer, mas você não vai conseguir uma cópia de maior qualidade. Esse é o problema. Você quer o acervo de jornais aqui do estado atual. Por quê? Porque lá na hemeroteca da Biblioteca Nacional, você pegou os jornais antigos. Ok. Você quer uma coisa de 2020. Procura aqui no Instituto Jones dos Santos Neves. O acervo deles de jornal é bom. Tá? Beleza? Então, vamos embora. Continuando. Eu fiquei preocupada de mostrar para vocês, de dar uma planilha de como você entrega o trabalho quando você é contratado. Existem várias formas de entregar, várias. Eu sei que aqui tem pesquisadores que já fazem essa entrega, já tem seus formulários próprios. Tá? É só para você ter um pequeno modelo. Tá? Por quê? Um diretor, junto com o produtor executivo, junto com o roteirista, eles vão escolher quais imagens eles querem. Você fez uma prévia, né? Então, ótimo. É igual a história esse último que viralizou, da menina lá da pesquisa da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Pô, foi uma colega nossa da Pavic que fez essa pesquisa. Ela estava fazendo para o documentário lá da Xuxa, não sei se da Xuxa, não, era do documentário das Paquitas, se não me engano, e achou essa imagem, achou sensacional, entregou, e acabou viralizando, né? Mas era uma imagem que estava perdida em um arquivo da vida, né? Olha isso. Então, quando você vai entregar a sua folha, você vai colocar lá qual é a imagem, detalhes, se você já conseguiu o licenciamento, qual é o termo de utilização e quem detém os direitos. Por quê? Porque, às vezes, principalmente quando a gente trabalha com longa ou trabalha com série, que tem uma pesquisa muito grande de imagens, tanto em movimento quanto fixas,
vai ter coisas pagas e coisas não pagas. Então, você precisa especificar tudo muito direitinho para quem está te contratando. Fotos aéreas da Praia do Suá, 1955, 400 por 426, qualidade ruim. Eu não podia botar no telão uma imagem dessa qualidade. Ela não ia ter definição para telão, não dá. Ia ficar toda borrada, toda granulada, entendeu? Aí não podia usar. Acontece isso. Às vezes você tem materiais ótimos e que não vão conseguir ser usados, tá?